Jurandir Gouveia, o dono do maior canal de storytelling do Brasil, decidiu falar sobre o agente secreto e esse vídeo dele está excelente, por isso que nós vamos aqui reagir, comentar, prestar atenção na análise dele e, claro, fazer um debate em cima de tudo que ele propõe e também acrescentar algumas coisas que, na minha opinião, o Jurandir não quis falar no vídeo para evitar, certos problemas, evitar certas discussões, mas aqui neste canal nós vamos falar sim, tá bom? Seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e já de início quero pedir desculpa se estiver vazando aqui no meu microfone algum barulho de obra, porque aqui perto de casa tem uma obra do governo estadual e às vezes acaba chegando um barulho aqui, tá bom? Essas 2 semanas eles estão mais barulhentos do que o normal, então já peço desculpas caso o barulho esteja vazando aqui, mas eu preciso gravar esse vídeo agora, que é o horário que eu tenho para fazer isso, então peço a sua paciência, sua compreensão, beleza? E um lembrete importante é que se você quiser receber benefícios exclusivos e ainda ter o seu nome aparecendo aqui nos vídeos, basta você se tornar membro ou fazer uma contribuição de qualquer valor. Pelo Valeu Demais, pelo LivePix nesse QR Code aqui ou também na descrição, você tem vários meios de contribuir com esse canal e sendo um financiador do Conversa de Nerd, você tem diversos benefícios, tá bom? Então aproveite, receba todos esses privilégios e também de tabela, financie esse projeto, ajude esse canal a se manter de pé. E sem mais delongas, bora lá! É hoje que eu vou ser cancelado. Olha lá. Best international feature film, the nominees are The Secret Agent, Brazil. Os indicados, né? Isso aqui vai pegar fogo, bicho. O Brasil recebeu várias indicações ao Oscar, tanto pelo filme Agente Secreto, como também pela fotografia do Afonso Veloso no filme Sonhos de Trem, que é um filme belíssimo, belíssimo, que tá na Netflix. Que, aliás, eu quero assistir, ainda não assisti, mas tem interesse, eu gosto muito desse ator aqui. Mas o debate voltou, e o debate tá qual é o forte, debate? e eu quero falar sobre isso. Mais uma vez, o Brasil vai ganhar, não tem dúvida quanto a isso, o Brasil vai ganhar pelo menos um Oscar pelo filme Agente Secreto. Foi Eu acho que vai ser o de melhor filme internacional, igual aconteceu com Ainda Estou Aqui. Sabe aquele prêmio só pra falar, olha aqui, vocês foram reconhecidos, tá bom? Olha aqui, não falem que nós não nos importamos com você. Eu acho que é uma média que a academia quer fazer, tá bom? Na minha opinião. Cada 4, obviamente, um deles vai sair. Eu duvido muito que vai ser o de melhor ator para o nosso querido Wagner Moura. Concordo também, é igual aconteceu com a Fernanda Torres, né? Nem a Demi Moore ganhou e a Fernanda Torres ganhar, faça-me um favor. Porque a concorrência é pesadíssima, mas há uma grande chance de que ele vá ganhar realmente como melhor filme internacional. Concordo. Dificilmente Sentimental Value, que é um filme lindíssimo também, valor sentimental lindo. Esse filme aqui também, inclusive, um abraço aqui para o meu amigo e parceiro desse canal, Luca Gonçalves, que assistiu, falou que é muito bom. Também fiquei interessado em assistir, tá bom? É que o Oscar se tornou tão... Na verdade, sempre foi, né? Mas ultimamente tão político e tão... desculpa aqui, né? Eu vou ter que falar isso aqui. Tão lacrador, né? E tão cheio de discursinho que eu dei uma desanimada nesses últimos 2 anos, tá? Nem tô assistindo tantas coisas quanto eu costumava assistir, mas tô me inteirando aí pra gente conseguir fazer uma análise, pelo menos, dos eventos principais do Oscar, tá bom? Isso aqui eu prometo que eu trago pra vocês. Lindíssimo. Dificilmente ele vai ganhar porque Valor Sentimental é um filme sobre filme. É um filme sobre família. É um filme sobre relacionamentos, enquanto que o Agente Secreto é um filme sobre ditadura, sobre questões políticas. Eu normalmente... Lembra que eu falei, né? Questões políticas eles adoram. Inclusive, pouco antes de gravar esse vídeo aqui, já fui bombardeado por alguns cortes da galera ganhando o Grammy, né? Que é um outro prêmio que também prestigia a elite artística americana, e eles também já estavam lá fazendo discursinhos políticos, militando, demonstrando virtude, né? É uma coisa realmente irritante, né? E não é diferente com o Oscar, porque, como o Jurandir tá falando aqui, né? É um filme político, eles vão querer militar em cima disso e também, né, de tabela demonstrar virtude ao indicar e premiar um filme que fala desses assuntos, né? Mas vamos lá. A academia privilegia filmes que falam sobre questões políticas a filmes com narrativas mais simples. Mas é importante mencionar que são filmes com narrativas políticas de esquerda, progressistas. Eles jamais, pelo menos essa configuração da academia que a gente tem, jamais vão premiar um filme que seja mais conservador. Se bem que essas produções são tão pequenas, né, que às vezes nem vêm à luz do dia. E nenhum diretor de Hollywood, nenhum roteirista se arrisca a falar de questões mais conservadoras de forma profunda. Né? Os filmes que se aprofundam em pautas políticas são filmes de esquerda, porque é isso que o pessoal gosta, é o que é mainstream, né? O que tá na moda. Apesar de que simples não é algo que descreve o filme Sentimental Velho, o valor sentimental é complexo nos seus sentimentos e na sua abordagem. Mas enfim. 2 análises muito boas, preciso assistir, hein? Não é por causa do Oscar, não. Por causa do Luca, é por causa do Jurandir. Eu quero assistir esse filme. Enfim, levanta-se a questão novamente sobre o fato de que o Brasil só ganha Oscar quando fala de ditadura. Aconteceu isso, né? Fernanda Torres lá no filme Ainda Estou Aqui,
era o quê? Filme de ditadura, baseado numa história real. O Agente Secreto também, filme de ditadura. É ridículo, né, pessoal? É ridículo. E o pessoal aplaudindo, não entende nada de Brasil. Os próprios brasileiros, e pra piorar, americanos. É uma coisa cansativa, sabe? Não tem como eu ficar feliz torcendo pelo cara, ainda mais quando, né, o Wagner Moura faz um discurso tão político, né? Porque se fosse, é um filme sobre ditadura, tá? Já é um negócio ideológico, enviesado. Mas aí no seu discurso ele foca na questão da arte, né? Na questão de storytelling, de produção de filmes, mesmo na parte artística. Mas não, no discurso dele, ele vai lá e fica falando de política, fica militando, lacrando. Poxa, aí simplesmente não tem como você desvincular e eu perco toda a vontade de torcer para um brasileiro, porque não é a nacionalidade no final das contas que importa, que inclusive é o discursinho que o pessoal tá falando, né, dos imigrantes, não sei o que, contra o Trump. Não é a nacionalidade que importa, é o que o cara defende, é o que o cara faz. E o Wagner Moura é um hipócrita de esquerda irritante. Não tem como eu concordar com ele e desvencilhar o filme do ator, do que ele tá falando. A verdade é que não é que o Brasil só ganha Oscar quando ele fala de ditadura. É que o Brasil envia esses filmes. É o Brasil quem seleciona quais filmes que vão concorrer ao Oscar. Tá vendo? O Brasil envia, né? O Brasil seleciona. Não é o Oscar que fica analisando todos os filmes produzidos no ano e chegam lá e falam, ó, queremos você na temporada de premiações, queremos indicar você. Não, o pessoal tem um interesse, né? O pessoal tem toda uma articulação que os produtores têm que fazer, que o diretor tem que fazer e que o país tem que fazer para que o filme esteja na academia, né? Não só no caso do Oscar aqui, mas também de outras premiações. E o Brasil seleciona esses filmes e o Brasil produz muito desses filmes. E isso é um problema. Eu vou trazer aqui estatísticas, números, para os chatos de plantão não me perturbarem. Isso aqui é o ponto alto do filme, quando o Jurandir levanta as estatísticas. Eu não fazia ideia do número exato e ele trouxe esse levantamento. É sensacional, vem comigo. E essas estatísticas são da Escola de Comunicação e Artes da USP. Da USP, hein? Quantos filmes de ditadura você acha que já foram feitos no Brasil? De acordo com esse relatório, foram 61 obras de 61 ficção obras. e 65 documentários sobre a ditadura. Dessas 61 obras de ficção, 56 são filmes, longa-metragens, e 5 são séries. 5 séries. Quando eu critiquei aqui o Wagner Moura, né, quando ele falou, não, porque nós precisamos de mais obras sobre ditadura, porque é uma ferida aberta, blá blá blá, aquele discursinho irritante, eu falei, mais filmes sobre ditadura? A gente já tem tanta coisa sobre ditadura, mas eu não fazia ideia desse número aqui. Mais de 60. Que é isso? E 56 longas ainda. Cadê a criatividade do brasileiro, né, em produzir? Eu sempre bati nessa tecla. Só faz drama ou comédia, drama ou comédia. Não dá pra produzir um filme de ação, um filme de ficção? Poxa, o problema de captação de recursos não é, né? Porque aqui no Brasil tem um incentivo. O problema é a politicagem que eles fazem com isso. Então, às vezes, o cara quer fazer um filme sem as pessoas certas, né? Sem a patotinha ideológica que apoia, né, a cúpula do governo. Aí ele não vai conseguir essa captação de recursos. Mas que, em teoria, existiria o investimento, isso sim. Você concorda que é muito filme para esse assunto, né? Certo? Famoso. A ditadura foi um fenômeno importante? Foi. Foi uma ditadura? Foi. Teve gente inocente que foi morta? Teve. Sim. Foi algo que não deveria ter acontecido? Claro! Foi uma abordagem extrema que estava acontecendo em vários lugares do mundo por conta do terror comunista e várias coisas estavam acontecendo. E o Jurandir aqui não nega, né, a questão do terror comunista, que é o que o pessoal comunista nega, né? O pessoal de esquerda fala que nunca houve um terror comunista. Achei legal esse detalhezinho na fala do Jurandir, é muito importante. Mas eu não quero debater a questão histórica. Marighella, né? Que o maluco do Wagner Moura mudou o gênero sem mais nem menos, né? Está envolvida nisso. Eu quero debater o fato da gente fazer muito filme sobre isso. Exatamente. Porque eu não sei se as pessoas que produzem esses filmes estão ligadas, mas a história do Brasil existe há mais tempo do que a ditadura. A gente teve, por exemplo, um negócio esquisito que aconteceu aqui nesse país com pessoas assim, chamada escravidão. Olha lá, isso aqui é muito bom. Isso aqui é um ponto excelente que ele levanta. Não existe só ditadura. Existe uma gama muito maior de temas. Por exemplo, a escravidão, que a esquerda inclusive gosta, né, de se apropriar dessa pauta para falar dos direitos dos negros, de pessoas pretas e tudo mais. Mas por que eles não produzem então um filme sobre a escravidão, né? É muito interessante isso aqui. E a escravidão, que durou 388 Exatamente. anos. Sabe quantos filmes a gente ganhou da escravidão? 12. Eu não sabia desse número. É muito pouco, né? Você vê lá, 56 filmes, só filmes, 56 longa-metragens sobre ditadura e só 12 sobre escravidão. Parece que eles estão querendo inculcar, né, algum assunto específico, algum assunto que é importante para a pauta deles. Por que não falar sobre a escravidão, hein? Será que é porque é um tema complexo aqui no Brasil? Será que é porque é um tema que precisa
de muita pesquisa histórica e de que não é um tema superficial, simples, e que não é um tema superficial, simples, fácil de você lacrar em cima dessa questão do racismo e das pessoas negras? Será que é porque inevitavelmente eles vão esbarrar em pessoas negras que tinham escravos? Fica aí o questionamento, né? A ditadura, que durou algumas décadas ali, ganha 61 filmes. 21 anos, né? A escravidão ganha 12, só 12 filmes. Só 12. A Guerra Durou de 300 Canudos anos. Tem 5 filmes. A Guerra de Canudos também é um tema importantíssimo na história do Brasil. A Segunda Guerra Mundial, nós enviamos soldados para lutar na Segunda Guerra Mundial. E aqui o Jurandir vai levantar um ponto muito legal que eu nunca tinha parado para pensar, porque realmente, né, essa parte da história que o Brasil enviou os soldados brasileiros, né, enfim, o exército brasileiro para ajudar na Segunda Guerra Mundial, é algo que a gente vê de maneira muito superficial na história, quando a gente pensa na questão de escola e também nas universidades. Falo isso pela minha formação em letras e também por colegas de história. Só que ele vai além, né? Ele tem um caso de uma pessoa próxima que eu não fazia ideia que poderia render um grande filme. Eu não sabia que os soldados brasileiros tinham passado por coisas desse nível e que sim, renderiam uma boa história. Inclusive uma maneira de conscientizar pessoas sobre o horror da guerra e tudo mais, né? Minha mãe conta, o padrasto dela, o meu avô postiço, que lutou na Segunda Guerra Mundial e voltou louco, com a cabeça totalmente virada e saía pela rua gritando as maiores obscenidades. Era um cara que voltou perturbado. Sabe-se lá Deus o que esse cara viu na guerra para ter esse tipo de comportamento. Ela conta que ele tinha lá os apetrechos, tal, da guerra. A gente teve pessoas brasileiros que lutaram na guerra. Sabe quantos filmes a gente tem retratando a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Então, isso aqui me surpreendeu, eu achei que não tinha nenhum. Só que eu não fazia ideia de que soldados, assim como o padrasto da mãe do Jurandir, né, ele brincou, né, o meu avô postiço, eu não fazia ideia de que existiam brasileiros nessa situação. Geralmente a gente associa essas coisas a americanos, né, que vão pro Afeganistão, tem a Guerra do Vietnã também, que é muito falada, muito reproduzida na cultura pop. E a gente teve isso com soldados brasileiros. Por que um filme, já que eles gostam tanto de drama, né, por que um filme sobre esses soldados nunca foi feito? Isso é muito doido, né? Muito doido pensar. Apenas um filme, que é o Estrada 47. Estrada 47. Não sabia, agora eu quero assistir. Fiquei curioso. Mas pode ver também que não é um filme mainstream. Até onde eu sei, não é um filme premiado. A gente teve a Guerra do Paraguai, que foi um massacre. E a gente tem 3 filmes. A Guerra do Paraguai também é um tema muito complexo, né? Algumas produções, principalmente novelas e minisséries que gostam de falar do tempo do Império, eles abordam esse tempo do Brasil, mas é um assunto que rende muita discussão, mas eles escolhem não falar sobre isso. Não é interessante como eles só ignoram partes da história que renderiam filmes muito bons, narrativas muito boas? A gente teve a Revolução de 32, que foi o maior conflito armado em solo brasileiro, que envolveu 100 mil paulistanos. 100 mil paulistanos. Armas, que foram lutar, então, 100 mil combatentes. Revolução de 32, por que não falam disso? É um tema também que gera muito assunto. Né, se quer focar na brasilidade, né, como eles falam, em temas brasileiros, né, em temas políticos e sociais, por que não falam disso? Excelente questionamento do Jurandir aqui. Os paulistas, e a gente teve zero filmes retratando esse tema, tem zero, conflito. Né? A gente teve a Revolta da Vacina. Revolta da Vacina também. Filmes. A gente teve o Eldorado dos Carajás. Eu tive o privilégio, eu morei durante um período ali na região, perto, ali em Marabá, entre Marabá e Redenção, que fica. E eu fui algumas vezes em Eldorado. Assim, um local assustador de ver até hoje. Isso aqui eu não sabia. Pesadíssimo até hoje, acontecem coisas assustadoras ali até hoje. Um local que não é uma história que não é explorada no cinema. Zero filmes sobre Eldorado dos Carajás. Eu acho que teve um filme, se não me engano, dos Trapalhões, não sei se... É um documentário ali, né, pelo que eles colocaram na edição depois, né, na pós-produção do vídeo. Então, é um tema que também não sei nada. E os caras, né, que querem ter tanto arrotar virtude e demonstrar um saber histórico, uma intelectualidade social, eles não falam desses temas, por exemplo, né? Foi lá em Eldorado, mas teve um Trapalhões que pegou ali. O caso do Césio 137. Também, muito interessante. Matou uma galera, que a galera pegava aquele negócio e passava na cara. Que absurdo, né? Sei lá, brinquedo, a criançada pegando. E a gente teve só... Olha lá, arquivo BBC News de 1987. Um filme que retratou o Césio 137. Só um filme. O que tá acontecendo que a gente só tá falando de um período histórico, só de um evento. E isso eu só citei alguns dos principais. Existem vários outros momentos históricos importantes. Inclusive, falando de ditadura, por que eles não falam da ditadura do Getúlio Vargas, hein? Porque aí não, né? Aí vai jogar contra o próprio time, né? Vai jogar contra o próprio lado. Porque o Getúlio Vargas foi responsável
por mortes de várias pessoas. Ele deu um golpe, depois ele voltou lá, foi eleito e tudo mais, mas a história do Getúlio Vargas é uma história de opressão, de mortes. Ele foi o cara que inclusive enviou a Olga Benário, tem um filme, né, sobre a Olga, talvez ela apareça em alguns outros aqui, não tenho essa informação precisa agora, mas por que não pintam o Getúlio Vargas como um grande ditador? Tem outros filmes que tentam abordar, mas colocam ele como um político ali, visionário, porque, né, a esquerda, uma boa parte da esquerda, arrisco dizer a maioria da esquerda brasileira, gosta do Getúlio Vargas e tem essa figura, né, o cara da CLT, o pai dos pobres e tudo mais, só que ele foi um ditador. Então, não é conveniente falar desse assunto, só que é um tema histórico brasileiro que rende muita discussão e que renderia um filme excelente, né, uma pessoa que se propusesse a tocar na ferida. Mas eles não querem falar disso, né? Que aconteceram e que não estão sendo retratados. O que a gente tira através disso é uma percepção. A percepção de que uma história está sendo contada porque ela agrada um grupo específico. Exatamente. E aqui mais um adendo. Como eu falei, várias minisséries e novelas tratam da questão da monarquia do Brasil e Império, certo? Mas muitas delas, também arrisco dizer a maioria, gostam de falar justamente dos erros que o Dom Pedro cometeu, que não vamos passar pano aqui, né? O Dom Pedro I cometeu muitos erros. Mas por que ninguém nunca teve a coragem de retratar como a proclamação da República foi, na verdade, um golpe de Estado que o Dom Pedro II sofreu? Por que esses produtores não querem analisar a história e fazer um filme que vai mostrar justamente esse lado sensível de que o Brasil Império tinha apoio popular, não era homogêneo, não era 100%, porque isso não existe em nenhum lugar do mundo, mas era um apoio massivo da população. E por causa de um grupo de militares e de uma elite escravagista que não estava nada feliz com a abolição, assinada pela Princesa Isabel, que já tinha articulado anos antes, decidiu tomar o poder e instaurou um novo sistema de governo que foi a República, destituiu a monarquia sem apoio popular. Por que ninguém faz um filme sobre isso? Bom, porque aí vai acender no coração do brasileiro um senso de injustiça, né? Pô, peraí, vocês estão dizendo então que a população nunca pediu uma república? Que foi um governo forçado? Que depois descambou numa sucessão de ditaduras. Logo em seguida, depois inclusive, Floriano Peixoto. Você sabia que Florianópolis é chamada de Florianópolis por causa do Floriano Peixoto? Curiosidade que eu aprendi com a minha esposa, que é catarinense. E muitos catarinenses nem gostam de chamar, né, principalmente os moradores, os manezinhos, né, moradores de Florianópolis, nem gostam de chamar de Florianópolis justamente por causa da figura abjeta do Floriano Peixoto que matou muitas pessoas durante o seu governo. E ninguém fala desses temas complexos e riquíssimos da história do Brasil. É o que o Jurandir está falando aqui, porque eles querem agradar certos grupos. E falar dessas coisas não é conveniente para a narrativa deles. E alguns dizem que é o seguinte, são os amigos do Caetano. Isso aqui é muito bom. Tem que agradar os amigos do Caetano, tem que agradar aqueles que foram torturados pela ditadura. E ok, eles foram torturados. A gente já teve 61 filmes que falaram sobre como que eles foram torturados. É, mas eles precisam passar para a nova geração, né? O pessoal da internet, né? Tem um pessoal mais velho, mas o pessoal novinho também. O pessoal falam que não existe a doutrinação, né? Se eu não me engano, eu não sei se foi aprovado, mas tinha um projeto aí falando que Ainda Estou Aqui tinha que ser passado nas escolas. Por quê? Querem inculcar a narrativa, querem mostrar só um lado da história. É isso, é uma guerra cultural. Isso existe, isso não é teoria da conspiração, tá aqui, ó, claro, diante dos nossos olhos. O Wagner Moura, um brasileiro, no Oscar falando de política, um filme sobre política. Sobre como a ditadura desapareceu com pessoas. O fato é que a gente só fala disso e não supera essa história. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Isso. Então, e é interessante que eu não assisti ao filme, mas muitas pessoas que assistiram e que acompanham a carreira do Wagner Moura falam que nem é a melhor atuação dele, nem o melhor filme dele. Nem o melhor filme do Kleber Mendonça Filho, né? Isso que eu tô falando tem alguma coisa a ver com a qualidade dos filmes que foram feitos sobre esse assunto? Obviamente que não. A categoria de filme internacional esse ano tá simplesmente fantástica, apesar de um filme ter sido simplesmente ignorado, maravilhoso. A única saída do Park Chan-wook é o cara que fez também o filme Old Boy. Esse cara é extremamente consistente. Então, tá vendo? É o que eu falei da questão da politicagem. É falar dos temas certos, é dar as entrevistas certas, é conversar com as pessoas certas, fazer a campanha certa. Aí sim você consegue ter uma indicação ao Oscar, né? Fazer filmes bons, divertidos, não no caso de Old Boy, não vou dizer que aquilo é divertido, mas é muito bom. E nesse caso, ele fez A Única Saída, que é um excelente
filme que foi simplesmente ignorado pela academia. Mas o Agente Secreto, e muitos de vocês estão querendo saber minha opinião sobre o filme, apesar de eu já ter mencionado agora vem. sobre os melhores e piores filmes de 2025, desce a lei. Eu acredito que é uma grande chance desperdiçada. Eu gosto do personagem do protagonista Marcelo. Eu acho que essa é uma história interessante de ser contada, tem um bom começo, tem uma premissa legal desse cara que tá fugindo porque ele tá marcado para morrer, prometido de morte, se reúne junto com um grupo de pessoas que também estão na mesma condição, e agora ele tem que lidar com a distância com relação ao filho, tem várias coisas ali. O que acontece... Então, é uma premissa boa, e é o que eu já falei isso aqui no meu vídeo de crítica ao Wagner Moura, o discurso dele. Você pode se afeiçoar e se identificar com o personagem do Marcelo, mesmo eu não tenha assistido, né, sabendo do que se trata o filme, porque ele é um ser humano, né? E aí você vê como ser humano, como que essa perseguição política é horrorosa. Só que é difícil você desvincular de um cara que apoia os abusos que acontecem hoje. Ainda mais quando ele vai lá e faz um discurso completamente político e chama o presidente anterior de fascista. Kleber Mendonça, em vários, se não em todos os seus filmes, ele gasta muito tempo apresentando o cenário e apresentando coisas que são completamente inúteis e irrelevantes. Descascou, hein? Isso seria até aceitável se pelo menos o filme desse o protagonismo e o destaque necessários para a história principal. O que acontece é que eu gostaria de saber mais sobre o Marcelo. É um filme que parece que algo vai acontecer, e a coisa mais importante que acontece fora das câmeras no final. Que é o quê? Ele morre? Eu acho que ele morre, né? Eu não sei. Acho que pela maneira que ele construiu essa frase aqui, acho que o Marcelo morre, né? E aí isso aqui é feito off-screen, fora das câmeras? Pô... eu tenho que concordar com o Jurandir aqui, né? Mesmo sem ter assistido o filme. Pode ser que eu mude de opinião quando assistir, mas por enquanto, zero vontade. Não vê o que acontece. Mas é um filme que gasta muito tempo com coisas desnecessárias. A cena da pensão é emblemática com relação a isso, porque gasta-se muito tempo na apresentação de um prédio, na apresentação dos cômodos, em conversas que são diálogos completamente irrelevantes para a trama, enquanto que as coisas realmente relevantes para a trama são colocadas em segundo plano. Então, mas eu tenho um palpite. Aqui, talvez na cabeça do diretor, ele quer deixar os atores brilharem, né? Porque vocês sabem que Agente Secreto é um Oscar bait, assim como vários outros filmes, inclusive americanos, né? Isso aqui não é exclusividade do Brasil. Então eles querem deixar ali o personagem brilhar, querem focar às vezes ali na relação humana, e aí tem diálogos que vão expor isso, né? Ou às vezes um monólogo, né? O monólogo é Oscar bait e a gente já viu isso acontecer em outros anos. Eu acho que essa é a ideia do Kleber Mendonça Filho aqui, quando ele fica ressaltando esse tipo de coisa. Mas que, segundo o Jurandir, aqui é irrelevante pra trama, né? Enquanto que as coisas realmente relevantes para a trama são colocadas em segundo plano. Existe uma frase famosa de Hitchcock que eu acho que o Kleber precisa incorporar mais na sua filmografia, que é: drama é a vida sem as partes chatas. Essa frase aqui é muito boa. Fazia tempo que eu não escutava, já tinha ouvido essa frase do Hitchcock, mas é muito interessante, né? Drama é a vida sem as partes chatas. Então o filme precisa mostrar o que é interessante, o que é relevante para a trama. Sensacional, cai como uma luva aqui na análise do Jurandir, né? Kleber faz drama com as partes chatas. E o que acontece é que... Agora, quando eu for assistir Agente Secreto, se eu assistir, porque eu tenho filmes muito melhores pra ver, eu vou já com o filtro, com a lente do Jurandir, não vai ter como. Se a gente traça um paralelo entre Ainda Estou Aqui, que é um filme de ditadura que ganhou o Oscar... Mesmo tema, né? Com esse filme, O Agente Secreto, que é um filme de ditadura que provavelmente vai ganhar o Oscar, nós vemos que o Walter Salles ele tem um foco muito maior na Eunice. Você enxerga a história da perspectiva da Eunice e você fica angustiado por aquela mulher, você sente a emoção daquela mulher, você vê a luta daquela mulher. É uma história muito mais visceral, muito mais forte e impactante. E aí você pensa, né? O filme do ano passado, ditadura. Desse ano, ditadura. Agora eles vão querer ficar fazendo filme de ditadura só para agradar a academia, né? Que coisa ridícula, né? Espero estar errado, de verdade, espero estar errado. Eu não torço contra o cinema brasileiro. Só que, diante do cenário atual, eu torço contra o que eles estão fazendo, mas não contra o cinema como um todo, contra a indústria cinematográfica brasileira, que eu quero que cresça, né? Não quero que vá à falência. Quando você vai para a história do... Torço contra os envolvidos, isso aí eu torço. Marcelo, em Agente Secreto, o que você percebe são tantos desvios narrativos que o Marcelo em si, ele quase se torna um coadjuvante na sua própria história. Podemos dizer que nas histórias do Kleber Mendonça, o protagonista é Recife, Pernambuco. Então, e aqui ele tá falando de outros filmes do diretor, né? Não só o Agente Secreto. Isso aqui é interessante, eu não tenho um conhecimento e fiquei surpreso em saber disso. E então Marcelo é o coadjuvante dessa história. Acontece que é o Marcelo que carrega a dor, é o Marcelo
que deveria ser o protagonista. É o Marcelo, que a gente gostaria de ver mais em tela, e a atuação do Wagner Moura tá realmente fantástica. Então o que eu acho de O Agente Secreto? Eu acho uma grande oportunidade desperdiçada. Mas isso quer dizer que é um filme ruim? Não. Então, aí é o problema do roteiro, não em si da atuação do Wagner Moura, né? Aqui o Jurandir já levanta um outro ponto. É um filme bom, que poderia ser muito melhor se Kleber Mendonça tivesse mais economia narrativa. É o quê? De 0 a 10, Jurandir? É o quê? Nota 6, nota 5, nota 7? Gastasse mais tempo com o principal, com aquilo que conecta mais o público, que é o protagonista. É, que é a relação humana que eu falei, né? Conseguisse fazer um payoff, né, aquele final, aquela conclusão, de uma forma um pouco mais... Pessoal, desculpa aí por esse barulho mesmo, de verdade. Eu tô mutando o microfone aqui em alguns momentos, mas tem hora que não dá. É legal mostrar que existe um apagamento, isso daí é legal, mas não mostrar o que acontece, deixar isso fora das câmeras, fazer quase que um anticlímax da história, quase que não, é um anticlímax da história, pra mim, não funcionou. Mas, é claro, essa é a minha opinião então, e a minha impressão. Assim, ó, eu não assisti o filme, né? Mas se ele realmente morre off-screen, é meio que burrice, né? Se vocês querem impactar e causar, né, uma aflição em quem tá assistindo, deveria ter uma cena, né, bem forte disso. Como vários outros filmes, por exemplo, a Olga, que eu citei aqui, mostra muito bem, né? Mas, segundo o Jurandir, oportunidade perdida, né? Mas, é claro, essa é a minha opinião e a minha impressão, analisando o storytelling e o roteiro dessa história e vendo o que ela poderia ter sido. O que não quer dizer que o que ela é não seja algo bom. Eu só acho que poderia ser excelente. Aqui nesse final do vídeo, o Jurandir vai usar um filme argentino como exemplo de uma boa produção que ele gosta, que eu inclusive fiquei interessado em assistir. Mas nós vamos parar por aqui, eu queria focar a discussão em Agente Secreto, em História do Brasil. E eu vou deixar o vídeo completo do Jurandir na descrição para você assistir, tá bom? Para participar desse debate, dessa conversa que ele propôs lá no canal dele também. Mas é claro que eu também quero saber a sua opinião nesse vídeo aqui. Concorda com os meus argumentos? Concorda com o que eu falei? Concorda com o que o Jurandir falou? Você assistiu Agente Secreto? Gostou, não gostou? Por quê? É muito importante a sua opinião aqui embaixo pra gente enriquecer esse debate, beleza? Não se esqueça que você pode receber benefícios exclusivos ao fazer uma contribuição aqui para o Conversa de Nerd, sendo membro aqui embaixo no botão, ou então pelo Live Pix, ou pelo Valeu Demais. São várias as formas de você contribuir com esse projeto, manter esse canal de pé. E é isso aí, galera. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.